Jesus, nosso Mestre, és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Hoje somos convidados a refletir sobre dois momentos cruciais na história da salvação, narrados em Números capítulo 12, versículos de 1 a 13, e em Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 36. Eles nos mostram uma profunda complexidade da misericórdia de Deus, que se manifesta tanto na correção quanto no socorro. No livro de Números, vemos o pecado de Maria e Arão, que questionam a autoridade de Moisés. Eles, movidos pela inveja e pelo orgulho, falam contra o escolhido de Deus e a resposta divina é imediata e severa. Maria fica contaminada pela lepra, o que para nós é o sinal visível do seu afastamento de Deus, ou seja, da impureza do seu coração. O que nós vemos como um castigo de Deus, a igreja nos ensina a ver como claramente um ato de amor, porque nosso Senhor corrige quem ama. E a lepra, nesse contexto, é a consequência do pecado e também o caminho para o arrependimento. Somente após a intercessão de Moisés, o homem manso, a cura e a reconciliação de Maria com Deus é restaurada. Vemos aqui o que podemos chamar de teologia da correção. Eu diria até uma prefiguração do confessionário, pois o pecado nos separa de Deus, mas o arrependimento e a intercessão dos justos nos reconciliam com Ele. Passando agora para o Evangelho de Mateus, nós vemos que os discípulos se encontram no mar da Galileia, em meio a uma tempestade. Eles estão sem nosso Senhor, pois Jesus tinha ido orar no monte. Eles estão aterrorizados, vendo todo o vento, todas as ondas, e de repente ainda aparece no meio da água, caminhando sobre as águas, uma figura que para eles parecia um fantasma. Eles gritam ainda mais, pensando ser uma assombração, quando na verdade se tratava de Nosso Senhor, que vem passando por cima de todo o tumulto e dizendo: coragem, sou eu, não tenhais medo. E Pedro, com uma certa petulância, ainda coloca o Senhor à prova. Então Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Por um momento ele até consegue, mas ao sentir o vento forte, ao se dar conta do que está acontecendo à sua volta, de que está no meio de uma tempestade, o medo toma conta de Pedro e ele começa a afundar. Em desespero ele clama: Senhor, salva-me! E imediatamente, irmãos, Jesus estende a mão e o segura. E hoje, talvez você, assim como eu, tenha passado por essa tempestade, tem passado por um mar revolto na sua vida. E nós até conseguimos andar um pouquinho sobre as águas, sobre os tormentos da nossa vida, mas nesse mundo várias coisas acontecem e estremecem tudo à nossa volta. O que não deveria, mas acaba nos desviando do caminho, nos afastam do estado de graça. Mas é nesse momento que devemos gritar por socorro, pois se caminhamos com Cristo, como Pedro caminhava, estamos à distância de um braço, estamos à distância de 1 metro de Nosso Senhor, falando figuramente. E essa distância pode parecer pequena, mas nos faz afundar se não recorremos a Ele, se não buscamos ainda com mais vontade. E se nós acabamos não buscando o Senhor, essa distância aumenta, e quando ela aumenta, quando ela é maior, nós muitas vezes não identificamos os desvios e ficamos cegos, não vendo assim os abismos em que nos colocamos. Então veja, em Números, a correção de Deus é severa, porém ela é justa. O pecado de Maria e Arão é exposto para que possam se arrepender. No Evangelho de Mateus, o perigo é real, mas o socorro de Jesus é imediato. Ele não espera que Pedro se arrependa
de sua falta de fé. Ele simplesmente o salva. A mão que se estende é a mão da misericórdia, que não julga, mas salva. Mas lembre-se, Pedro pede socorro ao Senhor. Ele pede por socorro. Então hoje nós aprendemos que a nossa relação com Deus se constrói tanto em momentos de correção quanto em momentos de socorro. Por muitas vezes Deus vai permitir que experimentemos as consequências de nossos pecados, para que assim como Maria, clamemos por perdão e sejamos curados. Mas em outros momentos, irmãos, e eu diria que na sua totalidade, quando o medo e o desespero nos fazem afundar, Deus não vai esperar. Ele estenderá sua mão imediatamente, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A mão que castiga para corrigir é a mesma mão que salva para resgatar. E entendam, nós podemos ser castigados e ainda não nos arrepender. Isso acontece quando de fato nunca tivemos fé. Quando se diz e se pensa, não preciso de igreja, não preciso de padre para perdoar meus pecados, eu vou diretamente a Deus. Jesus disse, vinde a mim, então eu tenho que ir direto a dele. Somente Jesus é o único mediador. Aparentemente é fé, mas no fundo é apenas soberba e orgulho. Assim como Maria e Arão, que foram direto a Deus ignorando Moisés, e deu muito ruim. Então, irmãos, não sejamos orgulhosos, não sejamos soberbos. Reconhecer nossos pecados diante de um sacerdote é fazer o mesmo que fizeram Maria e Arão, que perceberam o erro que cometeram e, ao se arrepender, solicitaram a Moisés que intercedesse por eles. Nós também necessitamos de pessoas enviadas por Deus para intercederem por nós, para que possamos nos humilhar, sim, em nome de Jesus, em nome de Deus. Que possamos ter essa humildade de Maria e Arão e ter o clamor de Pedro e sempre buscar a face do Senhor, seja no confessionário, na Eucaristia, na comunhão com os irmãos, aceitando com mansidão o caminho que nos leva para o Senhor. Em tempos de tempestade, gritemos, Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Confiantes, irmãos, de que sua mão estará sempre pronta para nos socorrer, como de fato ela sempre está. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.